Hoje, 11 de julho de 2018, nós estamos aqui com o historiador e escritor, senhor Bosco André, que vai nos falar um pouco a respeito da história de Missão Velha e também das datas a qual se comemora o dia do município. O município de Missão Velha foi desmembrado da cidade de Barbalha em 8 de novembro de 1864, na qual esse ano, 2018, completa 150 anos do desmembramento. Data essa registrada no brasão da bandeira do município. O primeiro prefeito eleito pelo povo, pelo voto popular, foi o coronel Isaías Arruda de Figueiredo, em 15 de novembro de 1926. Ou seja, isso aconteceu há 38 anos, depois do município ter sido desmembrado do município de Barbalha. O mesmo prefeito Isaías Arruda edificou a prefeitura municipal, a qual hoje é utilizada pelo prefeito atual. Em 28 de junho de 1931, o segundo prefeito da cidade, o coronel Francisco Arraes Maia, decretou que Missão Velha estaria pronta para tornar-se cidade, dando assim 11 de julho como o dia da emancipação política. Isso 67 anos depois, o município foi desmembrado da cidade de Barbalha. Com base nessas informações, nós perguntamos ao senhor Bosco. Nós queremos saber por que Missão Velha só foi considerada cidade 67 anos depois de ter sido desmembrado da cidade de Barbalha. Missão Velha, desde o início, que foi uma cidade, eu digo sempre, caipora. Por quê? Foi o primeiro local a ser pisado pelo homem branco na região do Cariri. Isso data de 1707. E mesmo com todo esse percorrer de tempo, passou, anos depois, a pertencer ao Crato. Tanto assim que o escritor Dr. Irineu Pinheiro dizia que Missão Velha é a mãe canônica do Crato e filha administrativa. Depois Barbalha emancipou-se, Missão Velha passou a pertencer a Barbalha. E somente na data que você mencionou, 8 de novembro de 1864, é que houve a emancipação política de Missão Velha. Isso há 154 anos. Percorrido esse tempo, decorrido essa fase entre a emancipação política, veio já um ano depois, ou seja, no dia 14 de julho de 1865, foi instalada solenemente a Câmara Municipal. E a partir do advento da Constituição da República Brasileira, foi criadas as intendências em todos os municípios do Brasil. E Missão Velha teve como seu primeiro intendente o senhor José Joaquim da Rosa. Depois veio, lhe sucedeu o senhor Francisco Monteiro Saraiva, depois o coronel Antônio Rósio Jamacaru, e depois o coronel Santana, que fez a sua deposição à custa de bala no dia 2 de novembro de 1902. Veio em sucedâneo ao coronel Santana, o coronel Manuel Dantas. E anos depois veio a sucedê-lo o senhor Isaías Arruda, também, que tomou a prefeitura à custa de bala do coronel Manuel Dantas de Araújo. E após isso houve a intervenção, veio o interventor de Fortaleza, foi realizadas as eleições e o coronel Isaías logrou êxito na eleição do dia 15 de novembro de 1926. Então, nesse intervalo aí, houve realmente as intendências. O prefeito, que era o intendente, nomeado pelo presidente do Estado, fazia a vez de prefeito. Antes, porém, antes do advento da República, as câmaras municipais faziam o papel do Executivo e do Legislativo. Então, eis aí que o coronel Isaías é considerado o primeiro prefeito constitucional de Missão Velha. Por quê? Porque foi eleito pelo povo no dia 15 de novembro de 1926. Certo.
E por que Missão Velha só teve o seu primeiro prefeito praticamente 38 anos depois de ser desmembrado da cidade de Barbalha? Justamente por causa das leis da época. Houve as intendências, né? E somente na década de 1920, do século XX, é que houve a eleição, mas antes era nomeado pelo governo do estado, pelo presidente do estado, os intendentes municipais. De 1864, quando foi desmembrado de Barbalha, até 1926, né, 38 anos mais ou menos, quando teve seu primeiro prefeito, como Missão Velha foi administrada nesse meio tempo? Como eu lhe falei anteriormente, naquela época a Câmara exercia o papel de executivo e de legislativo. Cobrava os impostos, aplicava, fazia as construções no município. E somente a partir do advento da República é que foi criada a figura do intendente municipal. Mas antes era a Câmara que exercia o executivo e o próprio legislativo. Com isso, senhor Bosco, nós chegamos à conclusão de que Missão Velha só tem 87 anos de criação do município. A data do dia 11 de julho é uma data que se pode comemorar? Olhe, efetivamente o município foi criado juntamente com a comarca no dia 28 de junho de 1931. O intendente, ou melhor, o interventor da Era Vargas, aqui na época, era o coronel Francisco Arraes Maia. E ele veio a instalar o município juntamente com o juiz do termo judiciário de Missão Velha, o doutor José Correia Lima, no dia 11 de julho de 1931. Então, a partir daí, ficou sendo comemorado no dia 11 de julho. Mas a data da lei que criou o município e a comarca é 28 de junho de 31. Nós queremos agradecer ao senhor, né, por ceder essa entrevista, e nós gostaríamos que o senhor deixasse a sua mensagem como escritor e historiador aos missão-velhenses que hoje comemoram a emancipação política da cidade de Missão Velha. Olha, é com muita alegria que nesta data, em que se comemora os 87 anos da criação do município e da comarca de Missão Velha, eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança para todo o povo de Missão Velha. Que Missão Velha tenha dias melhores, que venham pessoas preocupadas com o seu progresso, com a sua evolução cada vez maior, é o que nós queremos e ensejamos.